Bom, nessa aula a gente vai falar sobre o cálculo do espectro de dois sinais bem simples e a gente vai fazer isso de forma analítica. Então a gente tem, só para lembrar, a série de Fourier representada aqui com uma soma infinita de senos e cossenos. A gente tem os cossenos aqui nos termos AK e os senos nos termos PK, e a gente tem o termo de valor médio ali no A0 sobre 2, o termo de frequência zero nesse caso. A gente tem a representação com base na exponencial complexa, né, no qual o somatório de Fourier é um somatório de frequências que vão de menos infinito até mais infinito, e a gente tem aqui a base, então, um E na J, K, ômega 1t. E o CK aqui, os meus coeficientes de Fourier, que são complexos, dados por essa integral aqui, certo? No qual a gente tem que fazer a integração ao longo de um período. Basta integrar ao longo de um período, não importa se a gente integra de 0 até tp, ou de menos tp sobre 2 até mais tp sobre 2, como a gente viu na aula passada. Então agora o que eu quero fazer é um exercício de calcular o espectro de alguns sinais, e a gente vai começar por esse sinal bem simples aqui, que é o espectro de um seno, e a gente vai plotar, no final das contas, magnitude e fase desse espectro. Lembrando que os CKs são complexos e, portanto, têm magnitude e fase. Então a gente vai começar por esse sinal aqui super simples, que é um x de t, é o seno de 2π 10t, certo? Esse sinalzinho aqui. E a gente pode lembrar aqui que esse sinal vai ter amplitude 1, certo? O 1 está multiplicando ali implicitamente. Bom, esse sinal aqui, portanto, ele tem uma frequência só, e a nossa tarefa vai ser bastante simples. A frequência desse seno, a frequência fundamental, é o 10 Hz, né? Que é o termo que está multiplicando aqui, certo? 2π 10t. Então, se a gente observar esse sinal tem uma frequência só, então a nossa tarefa ela é bastante simples. A gente pode observar que esse sinal, como ele tem apenas a frequência de 10 Hz, o termo de frequência zero vai ter amplitude zero, então o nosso A0 sobre 2 vai ter amplitude zero. E esse termo, né, esse sinal, ele é um sinal senoidal puro, certo? Ele não tem nenhuma diferença de fase aqui, nem nada do tipo. Então, ele é apenas um seno. Então, se a gente olhar a série de Fourier expressa aqui em termos de senos e cossenos, a gente vai ter que esse termo vale zero, e aí a gente tem um seno. Então, a gente apenas vai ter esse termo BK multiplicando a frequência fundamental, certo? Então, o que a gente vai ter em termos desse sinal? Os termos multiplicando cosseno vão dar zero para todo k, certo? Para o k indo de 1 até infinito, porque o nosso sinal é senoidal, então os termos multiplicando cosseno vão dar zero. E o nosso bk, ele vai ser... a gente vai ter dois tipos de possibilidades para o bk. O bk ele vai ser 1 para k igual a 1 e 0 caso contrário. Certo? Ficou um pouquinho exprimido aqui, mas dá para entender que frequências harmônicas não vão existir porque esse seno tem apenas uma frequência, certo? E aí, se a gente for calcular os coeficientes CK, que estão aqui desse lado, a gente pode lembrar lá da aula passada que os CKs é dado por AK menos JBK sobre 2. Como o AK vale 0 e o BK vale 1 para K igual a 1, então a gente vai ter esse CK aqui igual a menos J, que é esse termo aqui, né? Menos JBK, o BK vale 1, e aí a gente tem o sobre 2 ali. Isso aqui, então, para K igual a 1, que é a nossa primeira harmônica. Então, o nosso CK vale menos J sobre 2, termo estranho, né? O conjugado complexo do CK, obviamente, vale mais J sobre 2, né? E esse
CK conjugado, a gente pode lembrar que ele é igual ao menos CK. Então, esse termo aqui, ele é válido para K igual a menos 1. Agora, se a gente quiser plotar a magnitude e a fase deste espectro, é bem simples, né? A gente tem, eu vou plotar com uma cor diferente aqui, vou plotar em azul. Então, a gente tem que o termo A0 vale 0, certo? Logo, o nosso C0, que é o nosso termo de frequência 0, né? Vai ser 0 também. E aí a gente tem aqui que a magnitude e fase da componente 0 vale 0. Certo? A gente tem que para K igual a 1, vou escrever aqui. Isso aqui é o K igual a 1 e o K igual a 1 é a primeira harmônica. Então a gente vai estar aqui falando em 10 Hz, certo? A frequência aqui dada em Hz. Então a gente vai ter o termo CK ou C1, né, que é a primeira harmônica. O valor dela é menos J sobre 2. A magnitude desse número complexo, menos J sobre 2, é meio, certo? Porque a gente tem um número puramente imaginário que tem amplitude meio. Então, esse termo aqui vai ter magnitude dado por... um desenho não é dos melhores, mas está funcionando, né? Meio. E a fase, né? A gente tem aqui também em 10 Hz, certo? E a gente vai ter um termo de fase, porque a gente tem um número puramente imaginário, que é menos J sobre 2. Então, se vocês pegarem o eixo imaginário, que é real e imaginário, né? O real indo aqui nesse dedo, imaginário indo aqui nesse dedo, a gente tem um menos J sobre 2. Então, a gente tem um termo voltado aqui para baixo, certo? Então, a fase desse número complexo aqui, né? Se a gente plotá-lo aqui no eixo imaginário, né, a gente vai ter um número, seguinte número, né? Deixa eu fazer isso para deixar bem completo. A gente tem menos J sobre 2, então esse número está plotado numa cor diferente, ele é isso aqui, né? Menos J sobre 2. Logo, a magnitude dele é meio, como a gente viu aqui, né? E a fase dele vai dar menos π sobre 2. Certo? Já que este ângulo aqui é menos π sobre 2. E se a gente plotar o valor do CK para K menos 1, né? Para o K igual a menos 1, que é a harmônica negativa ali, né? O lado negativo das frequências, que a gente viu que é apenas uma consequência matemática lá da série de Fourier expressa aqui nessa base, né? Então, a gente vai ter que isso vale J mais J sobre 2, então esse termo aqui, né, vai ser esse termo aqui, vai estar expresso desse lado de cá, e isso vai nos dar um termo cuja magnitude, da mesma forma, né, está aqui em menos 10, e da mesma forma a magnitude vai dar mais meio, certo? E a fase, nesse caso, ao invés de dar menos π sobre 2, que era este caso aqui, da K igual a 1, vai dar agora mais π sobre 2. Então, a gente vai ter uma fase aqui em mais π sobre 2. E como a gente viu, como esse sinal só tem uma harmônica, todas as outras componentes, né, aqui em 20, em 30 e assim por diante, vão ser componentes nulas. E a mesma coisa vale para o lado negativo do espectro. Menos 20, menos 30, a gente vai ter componentes nulas. Certo? Então, isso nos dá o espectro desse sinal, que tem apenas uma componente, né? Vocês podem observar que a gente vai ter
componente positiva e componente negativa, mas é a mesma frequência positiva e frequência negativa. E a gente tem o termo de magnitude igual a meio, e o termo de fase na frequência positiva é menos π sobre 2, na frequência negativa é mais π sobre 2, certo? A gente vai investigar agora um segundo caso, que é um caso mais complexo um pouquinho, que é o da nossa onda quadrada, tá? Então a gente tem essa nossa onda quadrada aqui, que vai de mais 1 até menos 1, então ela vai positivo, depois ela fica negativo, positivo, negativo e assim por diante. E ela tem um período aqui, né, TP. É um período qualquer, a gente não precisa, talvez, a priori, falar algo sobre o valor do período, mas você pode escolher o período, fazer isso de forma simbólica, né? E a gente quer calcular esse espectro, ou quer calcular as componentes CK do espectro, e o objetivo da aula não é ficar resolvendo o integral necessariamente, é entender o que é o espectro e ir para frente a partir desse ponto. Então, eu não vou fazer derivação detalhada, vou apenas indicar aqui, né? A gente está calculando esse espectro CK, a gente tem que integrar por um período, né? Não interessa muito onde o período começa, eu escolhi para esse caso começar aqui de menos TP sobre 2 até mais TP sobre 2, então eu estou indo daqui até aqui, certo? E aí eu tenho que plugar o sinal e multiplicar por essa função de modulação aqui, que é o e na menos j k ômega 1t, e calcular essa integral, e essa integral no caso dá para calcular facilmente de forma analítica. E aí se a gente fizer isso, a gente tem um sinal que vai de menos 1 a mais 1, e a gente tem esse menos 1 aqui no período de menos TP sobre 2 até 0, e o mais 1, essa parte aqui, indo de 0 até TP sobre 2. E aí a gente calcula a integral de forma analítica, tá? E a gente vai chegar nesses termos CKs aqui, cuja frequência angular fundamental é 2π sobre TP, como a gente já viu. E a gente vai chegar num termo analítico em que os CKs é menos J sobre πk multiplicado por 1 menos cosseno de πk, certo? Então, os CKs agora vão haver mais componentes de frequência do que apenas uma, como no caso anterior. E a gente pode estudar um pouco sobre o que significa esse espectro, né? Então, a primeira coisa que a gente pode perceber é que quando o K for um número par, né, a gente vai ter esses termos aqui, ó, dentro do colchete, o cosseno de πk. A gente vai ter cosseno de 0, cosseno de 2π, cosseno de 4π e assim por diante. E esses cossenos, né, cosseno de 0, de 2π, eles são iguais a 1. Como a gente vai ter 1 menos 1, esse termo do colchete vai dar 0, certo? E logo os meus CKs vão dar 0, tá? Então, toda vez que a gente tiver componentes aqui, né, eu vou plugar essas componentes aqui no gráfico, tá? Então, tem K igual a 0, 1, 2, 3 e assim por diante. 1, 2, 3. E aí talvez aqui a melhor forma de escrever isso não seja em F, mas seja em K, só para a gente deixar isso adimensional. Então a gente vai ter as componentes também aqui em menos 1, menos 2, menos 3, e isso se aplica, certo? Mais ou menos mal desenhado, bem desenhado, mas perdão por isso. Bom, então a gente viu que as componentes pares são nulas, então a gente vai ter que a componente 0 vale 0, e a fase também vai dar 0, e a componente 2, que é par, também vai dar 0. Então a gente preenche o nosso espectro. E as componentes ímpares, né? Quando o K for ímpar, a gente vai ter cosseno de π, cosseno de 3π, cosseno de 5π, e esses cossenos de π, 3π, eles são menos 1.
logo a gente vai ter 1 menos menos 1, e isso vai dar um 2, certo? Então, a gente vai ter menos 2j de πk, certo? Então, a gente vai ter as fases aqui, né? As magnitudes de fases, desculpa. A magnitude, né? É um número complexo que tem amplitude menos 2j π sobre k. Então, a magnitude vai dar sempre 2 sobre π módulo de k. Lembrando que o k pode ser negativo ou positivo, certo? Então, a nossa magnitude vai dar esse valor aqui. Então, toda vez que a gente tiver uma componente ímpar, a gente vai ter uma magnitude desse tipo. Então, quando o k, por exemplo, for 1, a gente vai ter uma magnitude de 2 sobre π. Quando o k for menos 1, a mesma coisa. A gente vai ter magnitude 2 sobre π. Quando o k for 3, a gente vai ter 2 sobre 3π. Então, essa magnitude vai ser um pouquinho menor, vai ser 1/3 menor. Então, aqui a gente tem 2 sobre 3π. E aqui a gente vai ter 2 sobre 3π. E assim por diante, né? Não tem tanto espaço aqui no slide, mas vocês percebem que à medida que o K aumenta, as componentes de frequência vão diminuindo aí proporcionalmente a K, certo? E a fase, né? A fase é um pouquinho mais complicado de calcular, porque a gente tem Ks positivos e negativos. Então, quando K for positivo, a gente vai ter um número puramente imaginário para baixo, né? Então, a gente vai ter uma fase aqui π menos π sobre 2, que é o número imaginário para baixo, quando K for positivo, ou maior ou igual a 1. E quando K for negativo, esse menos do K vai cancelar com esse menos e a gente vai ter um J ali para cima, e aí a gente vai ter a fase mais π sobre 2. Quando K for menor ou igual a menos 1. Então, a fase vai ficar dessa forma. Quando K for positivo, a gente vai ter menos π sobre 2. Aqui no 3, a mesma coisa, menos π sobre 2. Então, todos esses valores aqui são menos π sobre 2. E aqui a mesma coisa, só que positivo. A gente vai ter um termo de mais π sobre 2 e um termo aqui de mais π sobre 2. E aí a gente compõe o espectro. Tem alguns detalhes importantes sobre esses dois exemplos que eu ainda não comentei. O primeiro detalhe importante que vocês podem perceber é que esse espectro da série de Fourier ele é discreto, né? Então a gente só tem componentes para frequência zero, para a primeira harmônica, para a segunda harmônica, para a terceira harmônica e assim por diante. A gente não tem componentes aqui no meio do caminho, certo? A gente só tem então essas componentes discretas aqui, então frequência zero, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, até ao infinito, né? A priori, a rigor, né? Nesse caso aqui a gente viu que a amplitude cai à medida que a frequência aumenta, então a gente vai ter componentes lá no infinito de magnitude bem pequenininha, tá? Mas a gente tem, só que são componentes discretas, né? Múltiplos inteiros da primeira harmônica. Então, o espectro da série de Fourier de um sinal periódico é um espectro discreto, certo? Isso é muito importante e vai ter uma conexão depois lá com a transformada rápida de Fourier, quando a gente for para o domínio do computador e calcular transformadas de Fourier lá no domínio computacional, tá? Então, o espectro da série de Fourier é discreto. Outra coisa importante, talvez interessante, é que
Para sinais que são sinais reais, como esses aqui, que é a maioria dos casos que a gente vai lidar, a gente percebe que a magnitude ela tem uma característica de uma função par, né? Então tudo que está do lado positivo se repete aqui, é o espelho do lado negativo, e a fase é uma função ímpar, né? Então tudo que está do lado positivo é rebatido para cá, né? E rebatido para lá, né? Então a gente tem uma característica de função ímpar aqui para esses sinais reais. Isso não vai ser o caso para sinais complexos, mas para sinais reais esse é o caso, e é uma propriedade importante que a gente vai voltar a falar um pouco depois. E por fim, eu queria que vocês fizessem esse exemplo, né? Tentar calcular o espectro desse sinal, que é um sinal cossenoidal um pouquinho mais complexo do que o que a gente fez na aula, né? Agora a gente vai ter um termo aqui de frequência nula, um termo de valor médio, né? E um termo aqui, um cosseno, né? Que tem um deslocamento de face. Então, vocês podem... A ideia é que vocês façam esse exercício de forma analítica, calcule os coeficientes de Fourier e tentem plotar o espectro. E aí vocês podem também usar depois o computador para plotar o sinal no tempo e para plotar o espectro e para ver como que isso, no fim das contas, representa o nosso sinal, certo? Bom, um aspecto que a gente pode falar também sobre a série de Fourier é falar sobre a reconstrução dos sinais a partir do espectro que a gente calculou. Então a gente tem um notebook aqui para exemplificar isso. A gente tem os sinais periódicos, né? Explicadinho aqui no notebook, a série de Fourier, os componentes A0, AK, BK e o CK, né, com a base exponencial. A gente tem a nossa onda quadrada aqui, né? Vou executar as células só para ter isso. A gente tem os coeficientes de Fourier calculado aqui, né? Tem esse warning aqui de divisão por zero, mas é um detalhe que não se precisa preocupar agora. Eu estou fazendo um cálculozinho aqui dos CKs componentes pares que dão nulo, né, para essa onda quadrada. Estou apenas reescrevendo isso aqui igual a zero por causa de problemas de arredondamento, tá? do programa. De novo ali, plotando a onda quadrada, né? Calculando os coeficientes, e aqui a gente tem o cálculo do espectro. E vocês percebem aqui, né, que eu estou calculando com o número máximo de coeficientes ali igual a 3, né? Então são poucos coeficientes que eu estou usando. Por quê? Na hora que a gente vai calcular no computador, a gente vai ter que escolher um limite para esse somatório. A gente não consegue, né, usar frequências de menos infinito até mais infinito. A gente tem que escolher um ponto de truncamento, certo? E esse ponto de truncamento, na hora que a gente for reconstruir o sinal, ele vai ser importante na reconstrução do sinal, tá? Na aproximação que a gente está fazendo desse sinal aqui a partir, por exemplo, de 3 componentes de frequência ao invés de infinitas componentes de frequência, certo? Então, o que a série de Fourier diz é que eu consigo reconstruir perfeitamente se eu tiver infinitas componentes, mas na prática eu vou ter componentes finitas de frequência, certo? Então, quando eu ploto o espectro, é o que a gente já viu ali no exemplo analítico, a gente tem a magnitude aqui em frequências ímpares e frequências pares, ela é zero, e a mesma coisa vale para a fase, a gente tem fase de menos π sobre 2, menos π sobre 2, e nas frequências negativas de mais π sobre 2. E aqui eu quero reconstruir o meu sinal. Então eu estou tomando, né, as componentes CK, multiplicando pelo E na J, né, com o K multiplicando a frequência fundamental, e depois eu somo todas as componentes, certo? E aí eu reconstruo o meu sinal no tempo. Então o que vocês veem nesse gráfico aqui, né, é a onda quadrada, certo? E as diferentes componentes de frequência, né? Frequência harmônica principal, essa aqui em roxo, e as frequências aí de terceira harmônica, por exemplo, vocês percebem que a frequência fundamental, né, ela cabe exatamente em um período da minha onda quadrada, certo?
e a frequência de terceira harmônica tem 3 períodos que cabem aqui dentro da minha onda quadrada, certo? Então isso é bem interessante de notar. E aqui a gente plota o espectro, o sinal no tempo reconstruído. Então em preto é o sinal perfeito, né, o sinal original, e em azul o sinal reconstruído com 3 harmônicas, né? Acho que dá para notar que não é igual, né, o sinal reconstruído, porque a gente está usando apenas as primeiras 3 frequências. E o que será que acontece se a gente usar mais frequências então? Se eu usar, por exemplo, 11 frequências, né? Então eu vou executar de novo. Aí vocês percebem que o espectro, nosso espectro discreto, já tem mais componentes de frequência. E aqui a gente pode, de novo, reconstruir o sinal. E aí a gente vê que o nosso sinal vai se aproximando, né, do sinal original. Nosso sinal reconstruído vai se aproximando. E a gente pode fazer essa brincadeira usando 51 componentes de frequência, por exemplo. Né, o nosso espectro já tem agora bem mais componentes. E a gente pode reconstruir o sinal. E a gente vai, portanto, se aproximando do nosso sinal original. E dá para perceber que aqui nessas bordas aqui, onde a gente tem a descontinuidade do sinal original, é onde a gente tem a pior aproximação, né? Esse fenômeno acontece por causa de um fenômeno chamado de fenômeno de Gibbs, e é exatamente um dos pontos pelo qual o Fourier foi muito criticado quando ele lançou essa ideia, né? Então a ideia o fenômeno acontece e a crítica era a seguinte: como que você aproxima funções que são descontínuas, como essa onda quadrada, que é periódica, a partir de funções contínuas, né? E a resposta para esse fenômeno, para esse problema, que demorou muito tempo para ser dada, e acho que não foi dada nem pelo Fourier, foi dada por outra pessoa, é que a série de Fourier ela converge no infinito, né? Quando a gente tem infinitas componentes de frequência, essa aproximação vai ser perfeita. Mas quando a gente tem componentes finitas, realmente essa descontinuidade ela não consegue ser reconstruída de maneira perfeita, certo? Bom, então por hoje era isso, tá bem? Até!